Cerca de um mês atrás eu apresentei aqui uma pesquisa realizada na Itália pelo Instituto SWG, que é o instituto mais importante da Itália, onde ele tentava captar ali a intolerância ideológica. Nós realizamos esse estudo agora aqui no Brasil para tentar entender a mesma coisa, com todas as suas diferenças, mas eu quero apresentar esse estudo aqui para vocês hoje. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e aqui CEO do Instituto IBESP, hoje aqui no fim de semana gravando um vídeo para vocês, aquele vídeo semanal que eu tento trazer aqui um pouquinho de análise das nossas pesquisas nacionais. E o que nós fizemos aqui, eu não sei se vocês lembram, mas se você não lembra, vai aqui no nosso aplicativo, a pesquisa está lá, aliás, está o vídeo lá, está no nosso canal também do YouTube. Você pode ir lá, ou aqui no nosso aplicativo, e dar uma olhadinha nesse estudo, nessa análise que eu fiz de uma pesquisa que foi realizada na Itália. Mas lá na Itália existe uma diferença. Existem apenas 7 partidos, aí tem um partido que é realmente de esquerda, tem um partido que é mais conservador, que é da primeira-ministra Giorgia Meloni, tem outros partidos um pouco mais de centro. Então as pessoas ali têm já um direcionamento ideológico já no partido. Aqui no Brasil nós temos mais de 30 partidos, se nós formos ver a maioria dos partidos, o estatuto é muito parecido, né? Todos falam de muita coisa e quando você vai analisar não tem nada direto assim, a gente sente falta de um planejamento, né? Que esses partidos tenham uma direção mais correta, olha, eu sou a favor disso, disso e disso, sou contra isso, isso e isso. Isso faz com que o eleitor também ele não consiga se posicionar. Mas mesmo assim nós quisemos entender, e o que eu tentei fazer aqui? A gente tentou entender assim os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro e Lula em 2022, como eles se posicionariam, e a gente repetiu a pergunta assim, claro, que foi feita na Itália. Na Itália foi feito o seguinte, olha, você vota em que partido? A partido Fratelli d'Italia, que é um partido mais conservador. Você deixaria o seu filho, sua filha, alguém próximo ali, casar com alguém que é do partido Azione, que é a favor do partido Azione, que é um partido de extrema esquerda? Aí a pessoa ali se colocava. E essa pergunta também era feita ao contrário. Acontece que lá percebeu-se que os eleitores da esquerda, do Azione, eram muito mais ideologicamente intolerantes do que as pessoas ali de centro, das pessoas ali da direita, né, da chamada direita italiana. E nós quisemos reproduzir aqui, como nós temos dificuldade, a gente tentou aqui dar uma amenizada, como eu falei com vocês, em questão de Bolsonaro e Lula, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. Essa pesquisa foi realizada no dia 16 de junho, estou aqui já no comecinho de julho apresentando, aliás, semana que vem eu vou apresentar uma pesquisa, por favor, preste atenção nisso, é uma pesquisa muito interessante que a gente fez sobre a questão do IOF. Né? A gente vê uma batalha de narrativas interessante, aí o governo botando a cara ali, defendendo a questão do aumento do IOF, e aí a gente também tem uma reação contrária. E a gente quis ouvir o que a população, que é a maior interessada, pensa sobre isso, né? Afinal de contas, quando 2 elefantes brigam, quem sofre é a grama, e a grama somos nós. E a gente quer entender ali quem é que a população, de que lado que ela está mais, e também se ela está entendendo um pouco esse assunto. Então, no dia 16 de junho, a gente conversou ali com 1.026 pessoas, e a gente fez essa pergunta. Primeiro, a gente entendeu em quem o eleitor tinha votado. Então, o eleitor que votou em Jair Bolsonaro em 2022, no segundo turno, tá? A gente perguntou assim, olha, você aprovaria o casamento do seu filho ou filha com um eleitor lulista? E aí, o que a gente tem? 42,2% diz que sim, numa boa, 50,3% disse que não aceitaria, e 7,5% disse que não sabe ou não quis responder. Então fica claro aqui que o eleitor bolsonarista, que a maioria ele é contra o casamento de um filho ou de uma filha ali com o eleitor lulista. Aqui eu quero fazer deixar muito bem claro, né? O que a gente percebeu que os eleitores de Bolsonaro no primeiro turno eles se fixaram com Bolsonaro no segundo turno. Existe aqui uma coesão de eleitores que gostam de Bolsonaro, que gostam da política de Bolsonaro, né? Não houve um aumento de eleitores muito de centro. Assim, olha, os eleitores de centro, a gente sabe que a gente teve os eleitores de centro, liberais, eles foram ali para o lado de Lula no segundo turno. Isso eu falo porque a gente trabalhou nessa campanha, a gente fez pesquisas diárias com 1.000 entrevistas e a gente percebia que ali os eleitores dos candidatos de centro, eles caminharam pro Lula, motivos é que eu não quero entrar muito nesse ponto, mas a gente percebe que aqui, quando a gente olha hoje, a gente percebe que
o eleitor bolsonarista ele está aqui ideologicamente mais contrário a essa relação. E aqui também tem um outro ponto que aqui não está nessa pesquisa, mas claro que a gente tentou entender um pouco porque as pessoas pensam assim. Existe hoje uma sensação de perseguição, né? Que assim, olha, parece que eu não quero mais muito ficar daquele lado lá porque eu me sinto perseguido. Me parece que os bolsonaristas se sentem mais assim. Quando a gente olha na página 5, o mapa aqui, a gente percebe que a região sul é aquela que mais aceita, né? E aquela região que menos aceita esse relacionamento aí seria o pessoal, os eleitores ali do centro-oeste. Aqui a gente não tem muita mudança, mas a gente percebe que os jovens têm uma aceitação melhor, não tem muita mudança em relação às faixas, né? Quando a gente vê o eleitor que votou em Lula, como eu já falei para vocês, não é porque o eleitor votou em Lula que ele é lulista, ele votou em Lula por vários motivos, algum tipo de contrariedade contra Bolsonaro, seja ela real ou não, mas assim, naquele momento eleitoral, ele preferiu votar em Lula. Então a gente não quis entrar, mas você é lulista mesmo, tal. Não, você votou em Lula, ok. E aqui a gente tem uma diferença que aí fica claro, 58,4% diz que aceitaria esse casamento com um bolsonarista, né? O casamento de um filho, o eleitor do Lula, que votou em Lula, ele não é eleitor do Lula, eleitor que votou em Lula no segundo turno, ele diz que 58,4% que aceitaria o casamento ali com um bolsonarista, e 34,5% diz que não aceitaria, e 7,1% não sabe ou não quis responder. Tá? É melhor a gente fazer um comparativo aqui do não aceitaria, né? A gente tem de eleitor lulista que votou em Lula de casar com Bolsonaro, com um bolsonarista de 34,5 contra 50,3 do eleitor de Bolsonaro casar com um eleitor lulista. Aqui você pode pensar assim, olha, mas então fica claro aqui que o eleitor bolsonarista hoje ele é mais intolerante. Essa é uma questão que pode ser sim, tá? Uma outra questão que a gente pode pensar aqui é que o eleitor de Bolsonaro ele tem um grau de instrução maior, ele está mais politizado que o eleitor de Lula, e aí ele tem esse sentimento, como eu falei para você agora, de perseguição, é uma pessoa que está mais dentro do Twitter, aí, das redes sociais, e tem uma postura reativa. Então pode ser sim que a gente tenha esse pensamento que o eleitor bolsonarista hoje ele é mais intolerante em relação a um relacionamento com o eleitor lulista. O que eu posso dizer para vocês numa análise macro aqui, né? Eu entendo que isso ela é mais prejudicial para o candidato bolsonarista, porque assim, o que é o voto, né? O seu voto vale tanto mesmo que o meu. O voto do maior gênio do Brasil vale o mesmo que o voto da pessoa que menos estudou no Brasil, 1 contra 1. Então, quando você tem algum tipo de intolerância de sentar para conversar, por exemplo, e claro que quando a gente fala de casamento, a gente está jogando lá em cima, né? Mas assim, o fato de você deixar de sentar para conversar, isso é ruim, porque você deixa de convencer. Às vezes a pessoa é eleitor contrário do seu candidato, simplesmente porque ela não sabe nem o que ele fez. Simplesmente ela tem um estereótipo ali que ela não gosta. Então, às vezes, é interessante isso quando você faz uma pesquisa qualitativa da imagem. Qual a imagem que você tem? Aliás, se você é prefeito, agora a gente tem 6 meses de mandato, né? É importante você ter uma pesquisa de 6 meses, mas muito importante é saber qual é a imagem que você tem. E a gente realiza esse estudo aqui dentro, tá? 100% supervisionado. Como é feito isso, para você ter uma ideia? A gente pergunta se tem uma imagem positiva, negativa. Tem uma imagem positiva. Qual a imagem positiva que você tem? Deixa o eleitor falar, o pesquisador ele anota, o supervisor ele vai também anotando, e tudo isso a gente cria um relatório bem grande qualitativo. Da mesma forma, e é importante dizer isso, o mesmo eleitor que tem uma imagem positiva só pode ter uma imagem negativa, né? Às vezes você fala, o cara me acha bonito, mas ele pode me achar chato. Então o eleitor, a gente também pergunta, e negativa, você tem alguma coisa? Porque isso engrandece e a gente consegue entregar dentro de um estudo quantitativo uma qualitativa ali para você de imagem. E por que eu estou fazendo esse rodeio? Quando a gente entende a imagem negativa, tanto de Lula e de Bolsonaro, falam muitas coisas que você percebe e fala assim, acho que isso aí não tem relação com a pessoa. Alguém
alguma coisa colocou dentro da cabeça dessas pessoas uma imagem que ficou e que é obrigação do político entender essa imagem e tentar romper essa imagem, né? Então, exemplo, se eu sou um prefeito e ando de vidro fechado na minha cidade, a minha cidade é muito quente, eu ando com o meu carro com o vidro fechado por causa do ar-condicionado, qual é a imagem que o eleitor que está do lado sabe que o carro é meu pensa? Pensa que eu sou um cara distante do povo, que eu não gosto do povo, que eu não quero cumprimentar o povo, entendeu? Então isso é uma imagem que você passa às vezes sem perceber. Tem muito político que você fala isso para ele, você mostra para ele e fala, mas eu quero tocar sobre esse assunto. O pessoal pensa assim mesmo, o eleitor não tem razão, nunca. Não é bem assim. O político ele tem a obrigação de entender o que pensam dele e tentar mudar essa imagem, porque senão essa imagem vai calcificando de uma forma que amanhã ou depois você tenta mudar e não dá mais. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação aos eleitores, como eu disse antes, o meu voto vale o tanto que o seu. Então, se existe aqui um eleitor, que a gente está falando aqui de mais intolerante, que é o eleitor bolsonarista, que parece que tem um pouco mais de receio de ter um relacionamento com o lulista, vamos parar de falar de casamento, mas receio pessoal, como que você vai aumentar a sua base de votos se eu não tento conquistar o voto do outro, se eu não tento sentar e conversar no ambiente ali, olha, vamos lá, fala o que você pensa e eu vou te trazer prova que a pessoa não é assim. Né? Então isso levamos para o âmbito municipal, né? Às vezes o prefeito ele tem uma imagem ruim, os seus defensores, ao invés de tentar convencer os outros, mostrar a parte real da coisa, não tem problema não, na eleição a gente se vira. Então aqui, se você pensa em questão 2026, né? Claro que existe tem muita água para passar debaixo da ponte, assim, mas se você quer aumentar o seu padrão de voto, quer tentar ganhar no primeiro turno, quer tentar sair muito bem vencedor no primeiro turno, você precisa tentar convencer uma pessoa. Então, assim, cada bolsonarista, que ao invés de ter essa intolerância maior que os eleitores lulistas, mas que eu disse assim, aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque dentro desses eleitores aqui a gente tem eleitor que votou em Simone Tebet, que depois foi para o governo, tem eleitor do Ciro Gomes, que depois foi para o governo, que são eleitores que não estão muito preocupados, né? Mas assim, se a gente olhar isso aqui de forma nua e crua, se o eleitor de Bolsonaro e quer que Bolsonaro tenha sucesso em 2026, Bolsonaro ou indicado por ele não tem que ficar distante do outro, ele tem que, de certa forma, conversar com as pessoas, convencer as pessoas. Então, se você tem lá o partido PL, lá do Amapá, ele tem uma obrigação ali de tentar conversar com as pessoas, trazer, falar, vou mostrar o que foi feito no governo, tal. Né? Então, da mesma forma, o Lula, né? Se o eleitor do Lula ele percebe que ele tem um problema ali para convencer, ele tem que tentar de forma inteligente conversar com o outro eleitor, falar assim, eu vou te mostrar por que ele é bom, o que ele fez de bom, né? Por que ele é o melhor candidato. Então a gente percebe que a política ela vem sendo feita de forma muito emocional. Né? E aqui a gente tem um outro problema seríssimo, que é a questão da ignorância, né? E com todo respeito eu falo isso, tá? Mas assim, pessoas ignorantes, que não entendem de política, que nunca leram nada de política, que não entendem o funcionamento de uma Câmara, elas dão palpite em tudo, elas querem falar sobre tudo, e você não consegue conversar com essas pessoas, porque a ignorância, quanto mais ignorante a pessoa, ela é mais confiante, né? Ela tem certeza da burrice dela, e é difícil você convencer o contrário. Então, pensando para frente, o ano que vem nós teremos eleições, né? Então se você trabalha com um candidato mais a um lado ou mais ao outro, não importa de que lado, pense nisso. A sua obrigação não é apenas trabalhar, é convencer as pessoas. Né? Você ser líder de bairro é você andar na cidade, convencer as pessoas, levar material, falar, isso foi feito. Tá? Eu digo isso em âmbito municipal mesmo, de prefeitos, assim, isso que foi feito, ele trabalha assim, assado, tal. Poxa, mas a imagem que eu tenho dele não é uma imagem boa. Vamos marcar um dia um café na sua casa, vai lá no gabinete. A política ela deve ser feita na conquista, no convencimento. Ela não deve ser feita na guerra. Claro que chega um momento, e essa é uma frase que eu criei em um momento meio assim, desesperador, vou dizer assim, não de vida, mas assim, um momento que você fala assim, não, tem horas que só violência resolve, né? Você pensa, por que eu disse essa frase? Tem hora que só uma guerra que resolve. Isso é muito ruim dizer isso, né? Mas chega uma hora que não tem mais convencimento.
Só que, quando eu digo guerra, é uma guerra assim, um afastamento mesmo. Ó, não tem como convencer, eu vou me afastar. Não é guerra realmente de armas, né? Mas é só a violência de palavras, de repente não chega, não vou conversar mais com essa pessoa, não vou tentar mais convencer essa pessoa. E o que a gente vê é que as pessoas estão indo direto para isso. As pessoas estão direto para o emocional, estão esquecendo que a conquista de cada voto, né, se cada eleitor conquistar um voto, e ali com convencimento, mostrando, olha, não está legal, vamos pensar no outro, tal, a situação muda. Mas, de forma nua e crua nesse estudo aqui, o que a gente pode dizer é que hoje o eleitor bolsonarista ele está mais intolerante que o eleitor lulista. De novo, temos que lembrar que o eleitor lulista do segundo turno, ele tinha ali vários outros eleitores de centro, como nós também tivemos vários eleitores de centro que preferiram não dar sua opinião na urna e depois são os primeiros a ficar falando, né? Ah, não está bom, não sei o quê, mas tiveram oportunidade ali de dar uma opinião. Então também é um outro ponto que o brasileiro... É claro que a abstenção é um direito da pessoa. Você vou anular meu voto, a abstenção. Só que eu entendo que a falta de participação, isso vem aumentando no Brasil, a falta de participação política, principalmente de estudar mesmo, de se envolver, sai um pouquinho do teclado do telefone, ela é um problema brasileiro e não é muito igual no mundo, tá? Então, quando a gente olha, o Brasil está numa situação, não é à toa que você acha que o Brasil está sempre tendo um problema o dia inteiro, está tendo problema, você fala, poxa, não é possível. Eu vou num outro país, eu sento lá e fico vendo a televisão passando a mesma notícia o dia inteiro, tentando destrinchar aquela notícia. No Brasil, o tempo todo, ligam-se uma sirene, gritam, está pegando fogo. Né? Isso é muito ruim para o ambiente e a gente percebe que, em torno de vários outros pontos, a gente percebe que a sociedade vai caminha para um lugar, para um buraco, está caminhando rapidamente para cair num buraco e não adianta você avisar. Né? Mas aqui fica claro. A gente mostra que existe uma divisão sim no Brasil. E na semana que vem eu vou trazer aqui um estudo inédito que a gente fez em relação ao IOF, tá? Então é um estudo nacional que a gente acabou de fazer, mas a gente está tabulando ainda, a pesquisa é muito longa, tem vários pontos ali porque eu vou apresentar semanalmente para vocês, mas é um ponto ali que a gente vai colocar primeiro para saber se as pessoas são a favor da questão do IOF, né, do aumento, como o governo, de acordo com a narrativa do governo, né, que o governo está colocando contra bilionários, bancos e bets, a gente colocou isso. E depois a gente também quis entender das pessoas que são a favor. Não, eu sou a favor sim. Aí a gente fez mais uma questão ali, querendo entender o seguinte, olha, mas pode ser, né, que no aumento de impostos, normalmente, né, acaba respingando nos mais pobres. E aí vai prejudicar, no final da linha, os de sempre, o povo. Mesmo assim, você concorda com isso? A gente tentou fazer com que as pessoas pensassem e dessem a sua opinião, tá bom? Na semana que vem, então, volto com esse estudo, espero que vocês gostem. Por favor, acompanhem a gente aqui nas redes sociais. A minha rede social foi retomada, eu não gosto de redes sociais, eu não vejo as redes sociais, tá? Se você vê ali, quem toma conta das redes sociais é o nosso marketing, mas as redes sociais ali do IBESP, todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn e também as minhas pessoais, de novo, não sou eu que tomo conta das redes, tá? Então, se você quiser mandar alguma pergunta, demora uns 2 dias para eu responder, porque vem para mim, eu respondo depois. Mas estamos retomando, estamos colocando ali tudo que puder de informação e essa pesquisa agora mesmo, nós vamos subir lá, tá bom? Então, um grande abraço, até semana que vem.